Taf, né? Parece que abre a Bíblia, né? De tanto nome bíblico, né? Tem o Samuel, então tem cada irmão, né? Que está aqui, né? As crianças que estão aqui estão adorando o Senhor, amém? Cadê as crianças aí, ó? Faz assim, ó. As crianças que adoram o Senhor, amém. E vocês vão ficar aqui hoje? Ou vai ter atividade lá, Valéria? Vai ter, né? Tem algo especial para vocês lá. Amém? Vocês querem algo especial? Então vai ter algo especial para vocês lá na classe de vocês, no culto para crianças. Amém? Então vocês podem ir. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, queridos, é muito bom estar aqui passando essa manhã com Deus. Quem acha que é bom passar uma manhã com Deus aí? É bom demais, né? É bom demais. E para nós que levantamos hoje 7 da manhã, estamos aqui desde as 8h30, né, na Escola Bíblica Dominical. Então eu queria te convidar, se você ainda não participou da Escola Bíblica, levante um pouquinho mais cedo, venha participar conosco, vale a pena. Vale a pena, uma bênção, nós temos aprendido muito, todos nós. Até o professor, quando vai preparar a lição, aprende também. Eu aprendo com os irmãos e tem sido uma bênção a Escola Bíblica Dominical. Então você, por favor, faça esse compromisso com Deus, porque Ele vai te abençoar muito mais. Queridos, queria deixar um aviso, são vários avisos, mas você busque lá no site, tem todas as programações da igreja. No boletim, no informativo da igreja, nós temos as atividades, mas tem uma que eu quero assim dar uma ênfase bem grande, porque nós vamos participar no final desse mês do nosso aniversário. Então vamos ter um aniversário de 6 anos da Igreja Batista do Amor. Então, que você possa colocar no seu coração, você possa convidar muitas pessoas. Nós vamos comprar mais cadeiras, nós vamos nos preparar aqui para receber uma grande multidão nesses dias. Então, o aniversário mesmo, ele vai acontecer no dia 25 e no dia 26, no sábado 25 e no dia 26, domingo. Então nós vamos ter 2 dias com a presença do pastor Paulo César. Pastor Paulo César, ele é da Igreja Batista da Lagoinha, e ele é cunhado do pastor Márcio Valadão, um homem de Deus, e que quando no início desse ministério, ele esteve aqui conosco, no culto de inauguração, no primeiro culto, ele estava conosco, e por providência de Deus, ele vai estar, então, nessa nova data, no 6º ano da igreja, conosco também. Um homem de Deus, eu gostaria que você divulgasse. Por um contratempo, nós não estamos com o boletim, ele já está pronto, mas nós não estamos com ele hoje. Mas eu gostaria que os líderes de célula, que estão aqui, por favor, amanhã, procurassem o pastor, a pastora, ou nós vamos viabilizar aí que esses boletins estejam nas suas mãos, para que você entregue na sua célula ainda essa semana, que a maioria das células se reúne na terça. Então amanhã os líderes de célula, por favor, façam contato comigo, com a pastora, nós vamos dar um jeito de que esses boletins estejam nas suas mãos, porque a capa do boletim fala sobre o evento, nós temos lá um texto que fala sobre o aniversário da igreja, e ele vai ser assim, muito bom para você convidar as pessoas para participarem desse aniversário, amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: você é o aniversariante. Pergunta assim: você já viu o aniversariante faltar a sua própria festa? Alguém já viu isso? Então quem está fazendo aniversário não é essa parede aqui não, ó. Não é esse púlpito aqui não é aquele violão bonito ali não, Na verdade, quem faz a festa é a igreja de Cristo, que somos nós, amém? Diga: eu sou a igreja de Cristo. Amém. Irmã Zilda, faz um favor para mim, tem um celular aqui, ó, porque eu estou sem relógio agora, porque foi posto ali essa cortina, ficou bonito,
mas não é só para ficar bonito, é funcional essa cortina ali, né, Douglas? Alguns irmãos gostam disso, outros nem tanto, né? Mas a maioria, né, gosta de ficar assim livre do relógio, né? A gente ficar aqui na presença do Senhor o quanto Ele quiser. Mas então, essa cortina foi colocada também para dar um efeito acústico melhor no ambiente, não é isso, Douglas? Então, e a gente percebeu, né? O pessoal que tem um ouvido mais aguçado com relação ao som, percebe que essas cortinas também elas ajudam, né, a acústica do ambiente. Então, além de ter ficado muito bonito, né, nós estamos também com uma qualidade melhor no som. E o relógio que ficava ali, ele não está mais ali, mas eu tenho que estar aqui olhando então no horário para não avançar muito, até porque hoje é dia das mães. Então parabéns, mamãe. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão assim. Parabéns, viu? Parabéns, mamãe, porque você é uma bênção na mão do Senhor, amém? E hoje, queridos, eu estava meditando, que palavra trazer no dia das mães. Eu me lembro que o ano passado, eu trouxe uma palavra assim, bem específica com relação às mães. Eu falei de Ana, salvo engano foi ano passado. Eu me lembro que uma data dessa eu trouxe a palavra sobre Ana, um exemplo de mãe. E Deus sempre me incomoda nessas datas assim, algo temático, né? Algo assim que pudesse contemplar aquele dia, aquela data, aquela celebração. Mas eu estava meditando e Deus me levou, pensando na figura materna, eu lembrei que a mãe é uma bênção, amém? Diga, mãe é bênção demais, não é? Queridos, se você tem sua mãe viva, aproveita, querido. Aproveita sua mãe, porque é bênção demais. Eu 2006 eu perdi minha mãe, então dá uma saudade muito grande, principalmente nessas datas, né? A gente lembra com carinho, né? E se você tem sua mãe, se eu fosse você, eu aproveitava muito, dava muito cheirinho, muito beijo, dava, né, fazia carinho, né? Ah, mas minha mãe é um pouquinho assim, às vezes não tem lado para chegar, às vezes pode ser, né? Porque existem personalidades, existem às vezes as pessoas que ainda não vieram para Jesus, mas querido, se você semear, você vai colher. Às vezes a gente espera o outro fazer, e aí nunca acontece. Então se você semear, você colhe. Se você semear amor, você vai colher ódio? Não, você vai colher amor, e assim por diante, amém? Então pensando na mãe é bênção, e eu pensei então, a mensagem que veio no meu coração, bênção, e aí, a bênção do Senhor, ela foi destinada, não só para as mães, mas a bênção do Senhor foi destinada a todos nós, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é uma bênção. Olha para outra pessoa agora, do outro lado, e fala assim, você é uma bênção, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis. A mensagem de hoje tem como tema, seja uma bênção. Seja uma bênção. Gênesis, capítulo 12. Amém? Gênesis, capítulo 12. Eu gostaria que você se colocasse de pé para nós lermos juntos aqui a palavra do Senhor. E diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Diga, sê tu uma bênção. De novo, sê tu uma bênção. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra,
E eu creio que mais uma vez essa palavra vai cair numa terra boa, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Eu creio que o Senhor está aqui, e aonde o Senhor está, o mal deve sair. Eu creio, Pai, que não há nesta manhã céu de bronze e chão de ferro. Ao contrário, Pai, o Senhor abriu as suas janelas, as janelas da sua morada, e tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. Eu creio, Pai, que nessa manhã, mais uma vez, nós sairemos daqui diferentes, sairemos daqui edificados, e que a sua palavra seja a nossa edificação, que a sua palavra venha falar aos nossos corações, que a sua palavra venha mudar, Deus, o nosso coração e incliná-lo segundo o seu coração. Que a sua palavra seja o nosso alimento, seja, ó Deus, o nosso maior tesouro. Que a sua palavra venha abrir os olhos do nosso entendimento e venha nos mostrar a vontade do Senhor para nós, porque queremos estar no centro dela, pois ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor venha tocar em cada coração nessa manhã, aleluia. Que teu Espírito Santo possa estar, Deus, ministrando aqui livremente. Não haja nenhuma resistência, não haja nenhum coração, ó Deus, fechado, mas o teu Espírito seja totalmente desejável nesse lugar, e o seu Espírito seja totalmente livre, porque Ele é bem-vindo aqui, e que Ele nos convença, Pai, das verdades do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Você pode se assentar. Sê tu uma bênção. Foi o que Deus disse àquele homem que ainda chamava Abrão. Abrão, filho de Terá, irmão de Naor e Harã, homem que descendia de Noé. Você pode ler depois do capítulo 11, capítulo 10 de Gênesis, você vai ver a descendência de Noé. Aí tem lá os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E as descendências de Sem, vem Éber. Depois vai descendendo até chegar a Abrão. Por que eu falei da genealogia? Porque você já ouviu falar assim, os semitas, se referindo aos de Israel, os semitas, as políticas dos nazistas foram políticas antissemitas. Quem já ouviu isso? Antissemitas. Porque os nazistas, eles perseguiram, eles foram ali os desencadeadores do holocausto contra os judeus. Então, semitas vem de Sem, a descendência de Sem, por isso semitas. E hebreus vem de Éber. Então, quando a gente chama hebreus, semita, aí é mesmo que israelita, judeu. Queridos, Abrão, ele está ali em Ur dos Caldeus, com a sua parentela. Ele está ali, né, com seu pai, ele está ali com seus irmãos. Depois, um dos irmãos de Abrão morre, que é Harã, mas deixa um filho chamado Ló, e por isso Abrão toma Ló como seu filho também. Era um sobrinho, mas era chegado, para cuidar. Ele estava ali no meio da sua família, no meio da sua parentela, estava na terra que ele viveu, que ele nasceu, que ele conhecia. E essa história, ela é mudada, ela é transformada, há uma guinada nessa história a partir do momento em que Deus chama Abraão. E quando Deus nos chama, há uma mudança
radical na nossa vida. Quando Deus nos chama, há uma guinada na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, temos uma rede de relacionamento que nos torna muito confortáveis. A nossa família, não é, Wesley? A nossa casa, o nosso trabalho, as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos. Mas quando Deus entra na nossa história, e quando Cristo entra na nossa história, muitas vezes a história começa a ser mudada. Muitas vezes, não sempre ela é mudada, mas muitas vezes Deus começa a nos tirar dessa zona, entre aspas, de conforto. E foi assim com Abrão, até então Abrão. Ele estava muito bem ali naquela terra, mas era uma terra que não conhecia o Deus dos seus antepassados. Era uma terra que não buscava o Deus vivo e verdadeiro. E era uma terra em que também ele deveria sair dela para que ele pudesse alcançar uma promessa de Deus. E essa promessa inicial, porque existem pelo menos 4 momentos da aliança de Deus com Abraão. Nós não vamos falar disso hoje, mas existem 4 momentos. Mas nesse primeiro momento, esse é o primeiro momento, Deus ele chama Abrão e ele estabelece ali uma promessa. Ele estabelece ali um momento de mudança na vida dele. E ele fala para ele: olha, em ti farei uma grande nação. Então, a primeira promessa de Deus para Abraão, até então, né, foi que dele sairia o quê? Uma grande nação. Diga, grande nação. Foi a primeira promessa. A segunda promessa de Deus foi: eu, o Senhor, te abençoarei. Eu, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos seus pais, de Éber, de Sem, o Deus de Noé, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. A terceira promessa que Deus fez naquele momento a Abrão foi também que eu, o Senhor, te engrandecerei o nome. Amém? Então vamos repetir. Primeiro, farei de ti uma grande nação. Segundo, eu vou te abençoar. E eu, o Senhor, vou te engrandecer o teu nome. Isso muda a história de uma pessoa? Sim ou não? Radicalmente. Muda radicalmente a vida de uma pessoa. Um homem, como eu falei, que estava ali numa terra, e ele estava junto da sua casa, da sua parentela. Só que, ainda junto com essa promessa, Deus ele coloca ali no final do verso 2, no finalzinho, depois dessas 3 promessas, ele fala assim: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E o nome da mensagem de hoje é: seja uma bênção. Por que que Deus, ele colocou exatamente isso, ser tu uma bênção? É porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, tudo aquilo que Deus opera na nossa vida, tudo aquilo que Deus marca na nossa história, toda mudança que Deus opera, toda guinada que existe, toda virada, como nós cantamos, na nossa vida, por intermédio da mão de Deus, é para que a gente seja uma bênção. Eu vou falar de novo, querido, para que você entenda e não se esqueça disso. Toda mudança na sua vida, preste atenção, toda guinada que houve até hoje na sua vida, toda mudança de rota que houve na sua vida, toda, talvez, deslocamento, até físico na sua vida, de lugares que você esteve e não está mais, que foi a mão de Deus que operou, isso Deus operou para que você fosse e seja o quê? Uma bênção. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é uma bênção.
Porque você é de Cristo, você é do Senhor. Deus te colocou aqui onde você está para ser uma bênção. Amém? Aí eu fui no dicionário, queridos. Eu fui no dicionário para saber o que é uma bênção. A palavra bênção, o que significa a palavra bênção. Que a gente fala tanto, né? O pastor fala que nessa igreja é proibido o quê? Recusar bênção. Aí eu falo assim, hoje de manhã, o irmão Pedro, né, a esposa, é Águida, né? Como que eu esqueci o nome da mãe da Cristina? Cadê a Cristina? Estava aqui. O casal, os pais da Cristina, né? Participaram da escola bíblica. Pastor, tem algo no carro ali para o senhor. Aí vamos ver. Eu vou pegar um negócio ali para o senhor. Opa, está melhorando. É um negócio gostoso. Oh, glória a Deus. Aí quando ele me mostrou lá, abacate. Aí que bênção. Eu falei, que bênção. Abacate. E a melhor vitamina que eu acho de todos os tempos é a vitamina de abacate. Hoje vai ter vitamina de abacate lá à tarde, lá em casa. Se você quiser dar um pulinho lá para tomar a vitamina de abacate, hoje à tarde vai ter vitamina de abacate. Bênção, né? Aí o irmão foi no meu trabalho, eu contei aqui na escola bíblica dominical, quem chegou depois, né? Sexta-feira lá, fardadaço no meu trabalho. Aí o irmão da igreja ligou, pastor, que hora que o senhor sai aí para o almoço? É o meio-dia. Então meio-dia, eu posso passar na porta do quartel, o senhor sai ali? Saio. Para quê? Não, porque eu queria mostrar uma bênção para o senhor. Eu queria mostrar uma bênção. Então a bênção está assim por todo lado, amém? O povo de Deus, toda hora ele fala em bênção. Mas eu fui vendo no dicionário o que significa bênção. Aí o dicionário secular. Depois eu vou dar a significado no dicionário bíblico. Mas no dicionário secular, no mini dicionário Aurélio, fala que bênção é graça divina. Até o povo lá fora sabe que bênção é graça divina. Ou seja, graça de quem? De Deus. Amém? Olha só que coisa linda. Aí quando eu fui no outro dicionário, o mini dicionário Silveira Bueno, ele fala que bênção é favor divino. Favor divino, favor de Deus. Então bênção, querido, é de Deus. Não tem bênção do diabo não. Não tem bênção. Bênção é de Deus. Por isso que nós não podemos recusar a bênção. Essa semana também eu queria anunciar mais para frente, que eu nem sei se isso vai prosperar em nome de Jesus. Oh Deus, repreende nós temos que profetizar a bênção. Mas eu recebi essa semana, né? É porque eu não sei, né, quando que vai ser. E aí ligaram lá da Câmara Municipal de Uberlândia, né? Falaram assim, pastor Ricardo, nós falamos aqui do gabinete e tal, e o nosso representante, né? Um dos vereadores lá, cristão, né? Ele quer fazer uma indicação de nomes aqui para uma outorga de honrarias lá, né? E o nome do senhor foi indicado pelo trabalho que está sendo feito e tal. Aí eu sou meio assim com essas coisas, sabe? Quem me conhece sabe, né? Eu sou meio assim, que eu não gosto muito de, né? Mas eu pensei, falei, Deus, é um motivo para glorificar o seu nome. Se o Senhor mudar alguma coisa em mim e me levar a estar lá numa bancada lá, e se eu puder falar, ou se for escrever alguma coisa que eu já pus no papel, é para engrandecer o seu nome. Então eu aceito. O senhor aceita? Não, eu aceito. Eu falo que não pode recusar a bênção, né? Então eu aceito. Aí eu falei com a Ana Cláudia, Ana Cláudia, ligou aqui e tal. Eu fiquei assim, e quase que eu falei não, assim, porque você sabe como que eu sou. Ela falou assim, ainda bem que você não falou não, porque quando Deus manda a bênção, a gente não pode recusar. Amém? Então bênção é de Deus. Bênção é o que? Graça divina. Diga graça divina. Diga favor divino. Então bênção vem de Deus, querido.
Bênção vem de Deus. Aí no dicionário bíblico, aí agora um significado bíblico, né? No dicionário bíblico Vida Nova, a bênção tem duas interpretações. No Antigo Testamento a bênção significava a concessão de um bem, frequentemente ligado ao que é material. No Velho Testamento, então, bênção significa a concessão de um bem. O bem pode ser espiritual ou material, mas no Velho Testamento, esse bem ele está frequentemente ligado ao que é material. No Novo Testamento, bênção, em geral, significa o bem espiritual dado pelo Evangelho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 1. Quem estiver anotando, eu vejo que tem alguns com caneta aqui. Então, no Novo Testamento, bênção significa bem espiritual dado pelo Evangelho, concedido pelo Evangelho. Efésios Glória a Deus, Caleb. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Olha só o que está escrito aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Que maravilha! Vou ler de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, a conotação dada à bênção no Novo Testamento, normalmente ela está ligada a um bem espiritual, concedido pelo Evangelho, concedido pelas boas novas, concedido por Cristo. Amém? Então, queridos, isso é maravilhoso, porque se lá no Velho Testamento nós vemos Deus já abençoando Abraão, e prosperando Abraão, e dando bens a Abraão, porque a bênção no Velho Testamento estava muito ligada àquilo que era o bem, frequentemente ao que era material. No Novo Testamento, a bênção também do Velho era de Deus, mas no Novo Testamento, em Cristo, nós recebemos a dádiva da Boa Nova, e essa dádiva do Evangelho, da Boa Nova, ela nos garante o quê? Bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais, querido, elas são muito maiores, porque esse celular, ele vai permanecer para sempre? Não vai. Agora as bênçãos espirituais que você recebe vão permanecer para sempre. Amém? Você entendeu a diferença? Então, se eu fosse você, eu se preocupava com as espirituais, nas regiões celestes em Cristo, porque todas as coisas, inclusive esse celular aqui, vai ser acrescentado. Amém? Agora olha só que coisa linda, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa, porque quando eu li essa definição do dicionário bíblico, aí eu fiquei pensando, mas Abraão então recebeu uma bênção, que em geral significa a concessão de um bem, frequentemente ligado ao que é material, mas aí eu fui ver que coisa linda, na referência, nem pesquisei tanto assim, mas na referência desse texto, nos remete a um texto do Novo Testamento, que mostra que essa bênção de Abraão, ela era também espiritual, em Cristo. Aonde que está isso, pastor, que eu quero saber? Vamos lá então para Gálatas 3. Gálatas 3. Então, queridos, embora no Velho Testamento a bênção de Abraão
desculpa, embora no Antigo Testamento a bênção estava associada à concessão de um bem, frequentemente ligada ao que é material, a bênção de Abrão tinha os dois sentidos. Tinha a ligação com o material e tinha ligação com o espiritual. Vamos ver aqui. Gálatas 3, versículos 6 a 9, e depois de 13 a 14 nós vamos ler. E diz assim, olha só: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É interessante isso, né? E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe o que significa isso? Abraão respondeu à exigência da fé, e Deus o aceitou nessa base. Abraão atendeu à exigência da fé e Deus o aceitou nesta base. Base de quê? De obras? Não, de fé. Vou ler novamente. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, isso foi imputado o quê? A fé dele, porque ele atendeu à exigência da fé. Por isso Deus o abençoou e ele foi justificado. Verso 7. Sabei, pois, que os da fé... Amém, Wesley? Sabei, pois, que os da fé... E Marcela, amém? Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Amém, igreja? Amém. Porque não é só a célula da fé, embora tenha esse nome. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem que são os filhos de Abraão? Os que nasceram em Israel, aos que descendem, aos que são da circuncisão. Não, os da fé são filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura o que? Previu, que Deus justificaria pela fé os que eram de fora de Israel, os gentios. Então a Escritura previu, tendo previsto a Escritura, que Deus ia justificar os que não são de Israel, porque até aquele momento, no Velho Testamento, os que eram justificados eram na lei, eram os da casa de Israel, e pelos ritos que eles tinham, pela lei, pela circuncisão. Mas havendo previsto as Escrituras que Deus justificaria nós que não somos nascidos em Israel, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha só, o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão no Velho Testamento. Que é isso, gente? Mas por quê? Porque Deus tem um plano de abençoar. E quando Deus abençoa, querido, você pode desconsiderar tempo, eras, anos, idade. Deus é Deus, Ele é soberano. Então, havendo a Escritura dele mesmo previsto que nós, os que não são de Israel, seríamos justificados pela fé, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Aí disse assim: em ti serão abençoados todos os povos. Verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Chamou Abraão de crente. Para mim, crente era só no Novo Testamento, que crê em Cristo. Chamou Abraão de crente, o crente Abraão. Olha para esse crente do seu lado, fala assim: você é crente, e você é uma bênção, por causa de Abraão, porque você é da fé, você é filho de Abraão, e Deus te justificou pela fé, ao Evangelho, que foi pré-anunciado a Abraão, seu pai. Amém? Abraão é crente, querido, você é crente também. Amém? Coisa linda, né? Que coisa linda. Que maravilha, gente. Nossa, isso aqui é bom demais. Eu dei, como diz a irmã Cida, glória a Deus misturado com aleluia, aqui quando eu vim para esse texto, porque aí eu vi
que a bênção de Abraão, embora fale que a bênção no Antigo Testamento é uma concessão de bem frequentemente ligado ao material, eu vi que ela tem dois sentidos, ao material, mas também aqui, no Novo Testamento, ao espiritual. Ao espiritual. Então, queridos, no verso 13, olha só que coisa linda também, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, querido, fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse a mim em Cristo Jesus, a fim de que eu recebesse pela fé o Espírito prometido. Foi por isso que Jesus Cristo, Ele se fez maldição no meu lugar. Ele foi pendurado em madeiro e morreu por mim, em nome de Jesus. Amém? Então é interessante isso, queridos, que para que a bênção de Abraão, para que a bênção que Deus havia liberado sobre a vida dele chegasse aos gentios, chegasse aos que não eram de Israel, os que não eram hebreus, israelitas, Jesus, ele teve que morrer no madeiro. Ele teve que ser pendurado no madeiro. Jesus, ele teve que morrer para resgatar uma maldição que havia da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então, primeira verdade que nós aprendemos aqui: os da fé é que são filhos de Abraão. Diga, os da fé é que são filhos de Abraão. Outra verdade que nós aprendemos aqui, que Deus já havia pré-anunciado o Evangelho a Abraão. Fala assim: pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E a última verdade que eu destaquei aqui, é que para que a bênção de Abraão chegasse a nós, Jesus teve que morrer. Amém? Queridos, então nós entendemos que a bênção do Senhor, ela é para mudar a história. A bênção de Deus é para mudar a história. Deus, ele não separou Abraão lá da terra dele, chamada Ur dos Caldeus, tirou ele do meio da parentela dele, para que ele não brigasse com a sogra dele. Não, ele foi tirado do meio da parentela, do meio daquele povo, para que ele pudesse sair e dele fosse feita uma nova nação, uma nação santa, um povo escolhido, um povo separado, e uma nova região. Certamente, se ele permanecesse ali, ele, por mais que tivesse ali talvez um conhecimento dos seus ancestrais, mas aquele povo ostentava riqueza. Ur dos Caldeus era uma cidade imponente naquela época, era uma cidade egocêntrica, era uma cidade que estava apegada às coisas materiais, e talvez a bênção ia se restringir apenas ao que era material. Por isso aprove a Deus tirar este homem, que teve inclusive o seu nome mudado, de Abrão para Abraão, porque Deus o constituiu de pai de muitas nações. Queridos, e aí é a grande reflexão para nós nessa manhã com Deus, nessa palavra, que seja uma bênção. Será que você tem sido uma bênção? Depois que Jesus entrou na sua vida, depois que Jesus entrou na sua história, depois que nós passamos a ser filhos de Abraão, os filhos de Abraão não são mais somente aqueles que foram circuncidados. Os filhos de Abraão não são somente aqueles que foram ou que viveram debaixo da lei. Os filhos de Abraão são os da fé.
que creram no sacrifício de Jesus. E depois que você creu, qual tem sido o seu testemunho? Depois que creu, como que você tem sido com as pessoas que estão à sua volta? Depois que você creu na pregação do Evangelho que já havia sido anunciado, pré-anunciado a Abraão, e esse crente Abraão, ele passa a ser o desencadeador dessa bênção, porque ele atendeu a voz de Deus, ele atendeu a exigência da fé, por isso ele foi aceito nessa base, ele foi justificado, e através dele, o mundo mudou, e através de você o mundo tem que mudar também, querido. Ou você acha que essa bênção foi cortada? Ou você acha que essa bênção foi revogada? Ou você acha que essa bênção está estagnada? Ou você acha que essa bênção ela não tem repercussão nos dias de hoje? Ou você acha que essa bênção está associada a só aquela época em que Abraão deixou a sua casa lá em Ur dos Caldeus? Não, querido. Deus entrou na sua história, Deus mudou a sua história em Cristo Jesus, para que as bênçãos de Abraão chegassem à sua vida, para que as bênçãos de Abraão chegassem na sua casa, para que a bênção de Abraão chegasse na sua família, para que a bênção de Abraão chegasse no seu trabalho, para que as bênçãos do Senhor chegassem em você. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos. Muitas vezes Deus tem nos abençoado tanto, mas Deus, assim como Ele abençoou a vida de Abraão, Ele prometeu: olha, de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Ou seja, Ele estava abençoando, estava liberando prosperidade sobre Abraão, mas Ele falou: sê tu uma bênção. Assim também Ele fala para mim e para você hoje. E o que nós temos feito com a bênção de Deus? O que nós temos feito das bênçãos que recaem sobre a nossa vida? Sabe, às vezes há pessoas que oram muito para entrar numa faculdade, oram: eu quero entrar, quero fazer um curso superior, eu quero fazer uma faculdade para ter um bom trabalho, um bom emprego, e às vezes passa lutas, passa dificuldades para poder fazer um vestibular, para poder às vezes pagar uma faculdade, e essa pessoa entra numa faculdade. Deus abençoou um jovem crente que pediu a Deus, Deus abriu a porta e abençoou. Amém? Deus abençoou. Então Deus abençoou para quê, querido? Você acha que Deus não quer que ele seja uma bênção ali naquele lugar? Deus quer que ele seja uma bênção naquele lugar. Deus já abençoou dizendo: eu te abençoarei, eu te farei de ti uma grande nação, eu darei filhos espirituais para você. Hoje nós falamos grande nação com sentido espiritual, então de filhos espirituais. Eu engrandecerei seu nome. Então seu nome está sendo destacado porque você está fazendo um curso superior. E aí a pessoa esquece que a bênção é de... O que significa bênção? Graça divina, graça de Deus, favor de Deus, favor divino. Esquece: ah não, eu estudei muito, eu fiz por onde, eu me esforcei, não foram noites em claro. E aí esquece que foi Deus quem colocou ele lá dentro. E Deus tem uma exigência que ele atenda. A exigência de Deus é ser uma bênção. Deus não te coloca crente, preste atenção. O crente Abraão entendeu isso. Agora você crente, João, Maria, José, entenda isso. Deus não muda a sua história. Ele não te abençoa para que você bata no peito e fale assim: eu sou o cara. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Nós não podemos dar nada que nós não tenhamos. Eu não posso dar bênção se eu não tenho bênção. Então Deus te abençoa primeiro para que você depois seja uma bênção.
Deus te coloca numa faculdade para que você seja uma bênção. E eu vou te falar, infelizmente, alguns entrando no curso superior, crentes, deixam de dar testemunho, deixam de falar de Jesus, não buscam mais, como nós pregamos sobre Sofonias, não perguntam por Ele, perguntam por Deus, e ao invés de influenciar, passam a ser influenciados. Ao invés de ser luz, passa a ser um sal sem sabor. E aí o sal sem sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. O nome que era para ser engrandecido o nome do Senhor, pode ser pisado pelos homens. Por quê? Porque é entregue às coisas que não são de Deus. Quando eu fui para a academia de polícia militar em Belo Horizonte, eu estava com 27 anos. E eu era soldado aqui em Uberlândia, tinha entrado há 2 anos, com 25 eu entrei aqui. Foi uma bênção de Deus, eu tinha pedido, orado, Deus abriu essa porta. E eu me lembro que na época do curso de soldado, a gente se reunia uma vez por semana, na hora do almoço, para fazer uma reunião de oração. E juntava meus colegas ali a gente fazia, na hora do almoço. E orávamos, louvávamos. Muitos dos meus colegas se lembram até hoje dessas reuniões que nós fazíamos. E eu me lembro que quando eu fui fazer o concurso para o CFO, que é o curso de oficiais da Polícia Militar, eu me lembro que Deus tinha uma promessa, já tinha liberado sobre a minha vida, da vida da minha esposa, dizendo que a gente ia sair de Uberlândia. Já tinha essa promessa. E na primeira tentativa eu não passei. A primeira tentativa eu me esforcei, eu estudei. Não que eu achasse que era pelos meus méritos, mas eu tinha me esforçado, tinha estudado. E por causa daquela promessa, eu achei que seria naquele ano, e não foi. Eu fui reprovado. No outro ano, não se falava do concurso. Pelo contrário, falava, esse ano não vai ter. O edital não saiu. E eu já tinha me formado como soldado, já estava trabalhando, já estava gostando da atividade, já tinha meu horário de serviço, já tinha meus compromissos, ou seja, já estava numa certa zona de conforto. E ali, quando eu já quase perdendo as expectativas, porque o concurso não vinha, o edital não vinha, aí o edital saiu, e meu irmão já estava em Belo Horizonte, me ligou e falou assim, Ricardo, o edital saiu. Eu falei assim, saiu, a prova vai ser daqui uns 3, 4 meses? Não, daqui 1 mês. Eu falei, como assim? Não, daqui 1 mês a prova vai ser realizada, a prova de conhecimento. Aí eu me lembro que à época, eu peguei uns, o meu sogro, ele veio aqui quinta-feira, ele era gerente de assinaturas da Abril. E tinha umas revistas da Abril, a época que vinha, não era da Abril, era Isto É, eu acho. Aí vinham os encartes com resumão para estudar para vestibular. Resumão de matemática, de química, de física, de geografia, resumão. Era o resumo do resumo. Não explicava nada, lá só era fórmula e vai que eu estou te vendo. Ou seja, era improvável você estudar aquilo ali e aprender alguma coisa, mas eu fui para o resumão, porque afinal de contas é 1 mês. E eu orei e falei, Deus, a expectativa estava quase terminando, mas se o Senhor tem algum plano para mim, então, e se esse plano pode ser ir para Belo Horizonte, amém, está nas suas mãos. E eu vou estudar por esse material que eu tenho, que é um material que eu tenho, é de graça, eu tenho ele aqui, e vai ser mais rápido para eu estudar. É uma observação, foi em 2001, que eu fui para Belo Horizonte, estava estudando em 2000, eu tinha terminado o terceiro colegial eu terminei em 91, ou seja, tinha 10 anos, mais ou menos 10 anos, que eu estava sem estudar, não tinha feito cursinho, 10 anos sem estudar, matéria de 2º grau. Eu formei o terceiro colegial em 2001. Eu estava fazendo a prova para entrar eu formei em 91, terceiro colegial em 91. Estava fazendo a prova para entrar no CFO em
2001, 10 anos, estudando um resumão. Aí, dia 10 de janeiro de 2001, eu não esqueço que esse dia também foi a primeira troca de tiro que eu passei. Eu estava indo para o quartel, e quando eu cheguei no quartel, o pessoal começou a ovacionar, né? Aí, cadete tal, e quando eu fui saber, tinha saído a relação dos aprovados, na prova de conhecimento. Aí meu nome estava em 9º lugar no estado. Era uns 12 mil candidatos naquela época, parece, acho que eram uns 12 mil candidatos no estado, e meu nome era o 9º lugar entre os homens. E aí o pessoal começou a ovacionar e falar, e eu falei assim... Aí Deus tinha colocado, fala assim, leva o Novo Testamento, que eu tinha aquele Novo Testamento dos Gideões, sabe, internacional, o azulzinho, que tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Eu coloquei, porque cabia na minha farda, eu coloquei, levei, não sabia por quê, mas eu levei. Aí quando essas pessoas começaram a falar, a gente entrou no ônibus para sair para a rua trabalhar, o ônibus levava, naquela época ele levava e espalhava a gente nos postos. Aí eu falei, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu era soldado moderno, né, Balbino? Só cabo antigo, sargento. E aí eles até na hora fizeram silêncio. Aí eu abri em Mateus 7:7. Pedi e recebeis, batei e se abrirá a porta, né? Buscai e achareis, pois todo que pede recebe, que busca encontra, que bate se ele é aberto. Falei, olha, o que vocês estão vendo agora não é do homem, é de Deus. Porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. E naquele lugar, naquele dia, eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu me lembro que quando eu saí para a rua, teve um assalto no edifício executivo. E eu trabalhava no trânsito na época. E trabalhar no trânsito, assim, a gente fica mais ligado à área do trânsito, né? Corrigindo as pessoas, né? Orientando, falando assim, olha, não estaciona aí não para aí não. Mas quando a pessoa insiste, aí a caneta come também, né? Porque é pedagógico também, você tem que fazer a multa, serve é pedagógico isso também, ensina também, né? A multa ensina. Aí, eu nunca tinha tido nenhum problema, era trânsito tal, resolvendo as coisas ali, orientando, conversando com os comerciantes. Naquele dia, 10 de janeiro de 2001, quando saiu o resultado do CFO, que eu ia para Belo Horizonte, né? Pelo menos, não tinha as outras fases, mas as outras fases, assim, em tese, né, exame médico, eu estava bem de saúde, o psicotécnico, né, até então não estava louco, agora eu estou louco por Jesus. Eu estou brincando, que o psicotécnico não mede isso não, queridos, é outra coisa. Mas, naquele dia, o assaltante assaltou lá o executivo armado, rendeu gente, umas agências de viagem, prendeu gente lá nas lojas dele e saiu. Aí o cidadão de moto foi para fora, seguindo esse autor, e falando, pega ladrão, não sei o que. Aí eu estava lá na esquina, ele passou por mim, assim, na outra esquina, assim, eu estava, Coronel Antônio Alves, e a rua estreitinha, você já viu? Ali entre a Afonso Pena e João Pinheiro. Ele passou na esquina de cima, eu estava na esquina do Camelódromo. Ele passou, e o motoqueiro lá, uma das vítimas que conseguiu sair, gritando, pega ladrão e tal. Aí eu olhei, aí eu falei, é agora, né? Aí eu já corri atrás do cara, e já localizei a arma, né? Na época era 38, sem colete, na época não tinha colete para todo mundo, né? Sem rádio também, hoje todo mundo tem colete, né? Hoje todo mundo tem rádio, naquela época não. Era só o comandante do pelotão ostensivo de trânsito que tinha, nem colete, ele tinha um rádio. E eu segurei e falei assim, parado, polícia, conforme diz os nossos caderninhos doutrinários, né? Parado, polícia. E eu, assim, é muito rápido, mas eu não imaginava que ele pudesse ser aquilo que ele era. Porque uma vítima correu atrás do cara, eu falei, esse cara bateu a carteira dele e saiu correndo. É um pé de chinelo aí, né? Rapidamente, que não dá para pensar muita coisa. E quando eu falei isso, ele só virou com uma pistola e pá! Assim, questão de... Daqui, assim, a Gorete, mais ou menos, que é a distância só da rua, né? Acho que dá isso aqui. Eu sei que Deus desviou essa bala. Achou o cartucho lá no chão, depois nós voltamos para buscar. E eu só fui catando cavaco, caí atrás de um carro lá, e eu
meu Deus, novo, né, na polícia ainda, recém-formado. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei do lado assim do carro, aí vi o cara correndo, falei assim, agora você comprou a briga, você tem que ir até o final, né? Porque se eu deixasse esse cara aí, ele ia sumir. Só eu que estava vendo ele, não tinha mais nenhum outro. Não tinha rádio, não tinha nada para comunicar com ninguém. Eu falei, eu tenho que ir atrás desse cara. Eu saí correndo. E foi só um disparo. E esse disparo certamente tinha um endereço pelo inimigo. O inimigo estava furioso, que ele sabia, né? Aleluia. Ele sabia o que ia acontecer lá em Belo Horizonte, na minha vida, na vida da minha esposa. Não que ele soubesse que o diabo ele não tem esse poder, mas ele já viu essas histórias acontecendo no passado, então ele lembra o passado. Com Abraão foi assim, com Isaac foi assim, com Jacó foi assim, com os homens e mulheres de Deus, que Deus mudou a história e prosperou lá na frente, ganhou muitas almas e fez. Então ele já sabe pelo passado o que pode acontecer quando Deus chama uma pessoa para uma missão. Mas aí, enfim, resumindo a história, né, desse acontecimento, eu segui esse cidadão e depois lá na frente a gente conseguiu fazer um contato telefônico com outros militares. E aí saíram lá da Praça Sérgio Pacheco, do terminal, os militares estavam lá, houve troca de tiro na Praça Sérgio Pacheco, acertou viatura, acertou carro parado, acertou a casa do Papai Noel, sabe aquela casa do Papai Noel? Foi acertado, não acertou um policial, graças a Deus. E aí ele só parou quando ele foi alvejado, né, no ombro e no pescoço, ele caiu, foi resgatado, não morreu, e eu creio que ele não morreu porque Deus tem um plano na vida dele, porque eu falo que o bandido que não morre é porque Deus ainda tem um plano na vida dele, né? E Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus tem prazer na morte do justo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Do ímpio não, porque Ele quer que antes dele morrer ele se arrependa, né? Então, queridos, aí eu fui para Belo Horizonte. Mas é engraçado que se a gente não vigiar os nossos sentimentos, que eu estou falando aqui, é para chegar nesse... Havia uma bênção reservada para mim em Belo Horizonte. E se a gente não vigiar a motivação do nosso coração, muitas vezes a gente associa ao deslumbre daquilo que aparece. Eu era soldado novo. O soldado novo, quando entra, a polícia hoje tem mais de 40 mil homens. Então quando você entra um soldado novo, você tem mais de 40 mil chefes. Né? Você entrou na base, novo, o mais antigo tem algumas turmas que, né, vem depois, aí você fica antigão, né? Mas o novo, que era eu, quando entrei lá, novinho, era 40 mil chefes. Aí quando você entra no CFO, curso de formação de oficiais, eu com 2 anos de polícia só, entrei, eu já era superior a pelo menos 35 mil homens, porque eu já passo como cadete a ser, né, na antiguidade militar, superior a 2/3 dessa, ou 3/4 dessa tropa de 40 mil. Então, mais de 35 mil, certamente. Aí você tem uma carteira de polícia, você entra no cinema, entra em qualquer lugar, entra em estádio, entra não sei aonde, você, né, comanda a tropa, você faz isso, você tem um salário, um salário que aumenta bastante assim, né, né, consideravelmente, vamos dizer assim. E aí se você não vigiar a motivação do seu coração, vem o deslumbre dessas coisas. E é interessante que a Ana Cláudia, ela é mais crente que eu, né? Então ela sempre estava no foco. Ela sabia que a gente foi para Belo Horizonte, tinha alguma coisa de Deus. Então, queridos, eu demorei no início um pouco a entender, porque primeiro veio aquele deslumbre, depois Deus foi me mostrando lá na academia mesmo, os desviados vindo até mim, os crentes que estavam querendo separar, vindo até mim, os crentes falaram assim, eu vou separar, eu falei, não separa não. Os desviados, eu falei, volta para Jesus. Os que não
não tinham Jesus, eu começava a pregar as primeiras decisões assim, cara a cara, eu tive lá na academia, falando, você aceita Jesus? Ele, eu aceito. Aí eu levava um cartãozinho no bolso, acho que eu já falei desses cartãozinhos, né? Alguns talvez não saibam, que era, porque muita gente ficava reclamando, uns estava por liminar na polícia, aí a minha liminar vai cair, eu preciso de um advogado, ou não, eu estou separado da minha esposa, eu preciso de um advogado, eu estou endividado, eu preciso de um advogado. Eu levava um cartãozinho na minha bolsa lá, eu tenho um advogado. Aí, qual que é a causa dele? Ele pega a causa financeira, ou que pega a causa civil? Eu falei, não, pega toda a causa. Ele é filho de juiz, é mesmo, filho de juiz, não perdeu numa causa, toma aqui. Aí ele olhava, ué, Jesus? Eu falei, é o melhor advogado. E começava a evangelizar, nunca evangelizei tanto. E aquele lugar, queridos, muitos dos meus colegas falavam assim, lugar assombrado, né? Porque a exigência militar é muito grande, é de manhã, de tarde e de noite, é exigência psicológica, emocional, física, intelectual. Então muita gente falava assim, lugar assombrado. Eu vi crente também, infelizmente, desviar. E quem colocou eles lá, esses crentes, foi Deus. A bênção é graça divina, a bênção é favor divino. Quem colocou essas pessoas lá para abrir mão? Eu vi colega meu, o mais novo, morrer num acidente, vindo de uma balada, era filho de crente da Igreja Batista do Barro Preto, novinho, 18 anos, uma carteira de polícia, um salário bom, um status, acima de 35 mil homens, uma instituição bicentenária. O que nós estamos fazendo da nossa bênção? Você está entrando numa faculdade, honre o Senhor lá na faculdade. Deus está te colocando lá no seu trabalho. Às vezes você orou tanto pelo seu trabalho, orei tanto, Deus abre uma porta, entrou no trabalho, aí começa a falar mal do chefe, começa a infamar ali, sabe, o salário que você ganha, começa a falar o lugar assombrado. E às vezes a gente esquece que bênção é dádiva de Deus, é graça divina, é favor do Senhor. A gente esquece que Deus nos colocou lá, e Deus nos colocou lá para sermos uma bênção, não para maldizermos, não para infamarmos a terra, sabe, não para deixarmos, sabe, aquelas coisas horríveis que muitas vezes estão lá assim, entrar em nosso coração e nos desfocar, nos desviar de Cristo, nos desviar daquilo que Deus tem para nós. Deixar ser influenciado. Esse jovem que eu falei, eu era o mais novo, Israel, o nome dele, Ana Cláudia lembra, Israel, da Igreja Batista do Barro Preto, a família crente, menino novo, temente a Deus, entrou no CFO, começou, os colegas, vamos, ele namorava, tinha namoradinho certinho da igreja, vamos. Aí foi, infelizmente num acidente trágico, voltando de uma das boates de Belo Horizonte, muito badalada, na Raja Gabaglia, quem conhece, com a contorno, uma caminhonete bateu com o carro deles, um outro colega que estava lá, que era ímpio, estava levando ele para esses lugares, ficou bastante ferido, mas ele veio a óbito, ficou em coma. E eu me lembro que eu fui na Batista do Barro Preto, Jenson. Eu já estava na Lagoinha, mas eu fui lá vamos lá, eu vou na sua igreja, para levar ele de volta para a igreja. Volta para sua namoradinha, rapaz, namoradinha não, a gente fala aqui, né, porque era a namorada dele, né, porque senão pega mal aí. Volta lá, querido, né, volta para a igreja. Fui lá, comprei cachorro quente com ele, né, mas Deus sabe, né, de todas as coisas. E às vezes a gente não valoriza. Eu me lembro um exemplo que o pastor Márcio deu também, de um homem, lá de Lagoinha também, um irmão lá, falou assim, ele orava muito para comprar uma chácara, né, um rancho, orou, pediu a Deus, me dá um rancho, Deus, me dá uma chácara, se eu ganhar essa chácara, lá vai ser o lugar que eu vou fazer vigília, vai ter a oração, eu vou consagrar ao Senhor. E ele orava, aí Deus deu o rancho para ele. Aí, passado o tempo, esse irmão era assíduo, frequente nos cultos,
Cadê o irmão? Vamos colocar o nome dele de José. Cadê o irmão José? Não ia mais nos cultos de milagre na quinta-feira, não ia mais na manhã com Deus, não ia mais no culto da família, no culto de celebração, não participava mais do café com Deus, não participava mais das vigílias, não ia mais na sua célula. Aí foram procurar o irmão José para saber aonde que ele estava no rancho dele, que foi bênção de Deus, bênção de Deus. E eu quero que você abra comigo, para a gente terminar essa mensagem, em Provérbios. Abraão, ele saiu para ser uma bênção. Por causa dele, todas as famílias da terra são abençoadas. Porque da descendência dele veio o Messias, veio Jesus. Provérbios capítulo 10, você pode ficar de pé, querido, no seu lugar. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Vou repetir. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então o desgosto vem quando nós abrimos mão da bênção de Deus. Quando eu abro mão da bênção de Deus, quando eu esqueço que a bênção é de Deus, quando eu esqueço que o favor é de Deus, quando eu esqueço que a graça é de Deus, quando eu esqueço que Ele que me colocou ali, Ele que me tirou dali, Ele que me pôs ali, Ele que me abençoou, Ele que me deu o carro, Ele que me deu a casa, Ele que me deu o terreno, Ele que me deu o trabalho, Ele que me deu a faculdade, Ele que me deu a pós, Ele que me deu. Quando eu esqueço disso, quando eu esqueço que eu devo ser uma bênção, porque eu não posso dar o que eu não tenho, então se eu já recebi dele, eu tenho obrigação de ser uma bênção. Seja uma bênção. As bênçãos materiais, nós estamos citando aqui algumas, mas Deus tem te abençoado muito mais espiritualmente nas regiões celestes. Quantos livramentos você já teve na sua vida, querido? Lembra aí, eu tenho certeza que cada um tem livramento, tem ou não tem? Não tem livramento? Tem livramento de acidente, de assalto, de morte, tem livramento de ter ido. Quantos amigos seus talvez são dependentes químicos hoje? É ou não é? Talvez tem pessoas que viveram com você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, estão lá presos, estão talvez encarcerados, estão na dependência química. Quantos livramentos isso Deus está fazendo no mundo espiritual e nós não vemos às vezes. Então muito maiores do que essas questões materiais que eu citei aqui, que talvez é mais fácil da gente ver. Deus está fazendo muito mais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas Ele faz isso para que você atenda a exigência de fé. A exigência de fé é você ser uma bênção. Não dê ouvidos, feche os seus olhos agora, não dê ouvidos às mentiras de Satanás. Satanás está falando que você não é uma bênção. Satanás está falando que você não pode. Satanás está falando que você não deve. Satanás está falando que você vai passar vergonha. Satanás está falando para você olhar para si mesmo e viver com aquilo que você tem. Satanás às vezes coloca palavras de murmuração na nossa boca e mentira na nossa cabeça. Nós somos Israel de Deus hoje por causa de um homem que atendeu a exigência de fé e foi justificado nessa base, na fé. A fé é acreditar que Deus é que tem todo o controle. Deus tem todo o controle, Ele tem o controle da sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. Pastor, eu vim de uma gravidez indesejada. Você não veio por acaso. Você não é filho bastardo. Você não é um homem ou mulher
sem propósito na sua vida. Deus tem propósito para você. Seja uma bênção. Seja tu uma bênção. Para de reclamar, querido, para de murmurar. Para dizer por que eu estou aqui. Diga assim: Pai, obrigado porque eu estou aqui, porque o Senhor tem me abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, que eu não posso sondar, eu não posso contar, eu não posso saber, mas o Senhor está no controle, o Senhor tem me abençoado. E eu sei, Pai, que assim como o Senhor mudou a história de Abraão, assim como o Senhor mudou o nome de Abraão, o Senhor também vai mudar a minha história, vai mudar o meu nome. O Senhor tem feito isso, e no tempo do Senhor, eu serei uma grande nação, de mim sairá uma grande nação, eu ganharei almas para o Senhor, filhos espirituais. Eu tenho a bênção do Senhor, porque o Senhor também abençoou Abraão. E naquele tempo, na oportunidade do Senhor, se o meu nome foi engrandecido entre os homens, se o meu nome foi engrandecido entre os homens, se o meu nome foi engrandecido na faculdade, se o meu nome foi engrandecido na empresa que eu trabalho, se o meu nome foi engrandecido na minha casa, se o meu nome foi engrandecido na minha vizinhança, se o meu nome foi engrandecido em qualquer lugar, Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu serei honrado, sim, mas eu vou transferir para o Senhor, que é detentor de toda a bênção. O favor vem do Senhor, a graça vem do Senhor. Eu não mereço, mas eu sou, Pai, um homem de fé, uma mulher de fé. Por isso eu sou filho de Abraão. As mesmas bênçãos estão sobre a minha vida. Eu não vou dar ouvido a Satanás. Se Abraão foi chamado crente, porque ele creu, e o Evangelho foi anunciado antes ainda da encarnação de Cristo a ele, para que eu pudesse receber essa bênção, Pai, então eu recebo em nome de Jesus, e eu serei uma bênção, assim como Abraão foi. Eu sou uma bênção. Diga aí na sua oração: eu sou uma bênção. Ninguém vai mudar isso. O diabo não vai mudar isso. O homem não vai mudar isso. Eu sou uma bênção de Deus. Eu tenho a graça, o favor de Deus na minha vida. Ninguém vai mudar isso, porque Deus firmou essa bênção sobre a minha vida. Eu tomo posse dela, eu me aproprio dela. Eu serei uma bênção onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Aleluia, aleluia, aleluia. Nas pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço, estou aqui pra louvar. Te agradeço, estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade e provisão, esperança, fé, consolação, intimidade e comunhão, bênçãos que nem
bênçãos que nem sei contar. Eu vou orar agora, querido. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. E se você quer ser ainda mais uma bênção, se você tem sentido hoje, nessa manhã, através dessa palavra, que existem ainda situações na sua vida, que você precisa refletir ainda mais as bênçãos de Deus, testemunhar ainda mais, reconhecer ainda mais, ostentar ainda mais as bênçãos, a fé naquele que é o abençoador. Se você quer ser mais ainda uma bênção no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, aonde quer que você vá, você tem desejo de ser uma bênção ainda maior. Então coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, eis aqui os seus filhos, eis aqui as suas filhas. Nós somos povo seu, somos sua família. Podemos ser chamados família de Deus, porque um dia um homem, numa terra distante, ele foi chamado pelo Senhor e recebeu promessas. Esse homem, Pai, ele ouviu a sua voz, e mesmo sem entender, ele aceitou. Pai, nesta hora, nós como família, famílias de Deus, filhos deste homem, de Abraão, não por causa da lei, não por causa da circuncisão, mas por causa da fé, porque a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, daí veio o Messias, o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E porque Ele foi para o madeiro, Ele foi para a cruz, Ele levou toda a nossa maldição, a maldição de estarmos separados de Ti, a maldição, ó Deus, da lei e do pecado. Ele levou todo o cativeiro, toda a escravidão, e nós somos livres. E essas mesmas bênçãos, ao crente Abraão, pela fé nesse Cristo, nós recebemos hoje. Nós recebemos, Pai, não para batermos o nosso peito e acharmos que somos melhores, mas nós recebemos, ó Deus, para fazermos diferença, para que em nós venham muitas nações, para que o Senhor nos abençoe e que o Senhor engrandeça o nosso nome. Mas nós temos um nome que é o Teu, que é aquele que toma o nome de toda a família, é o nome de Cristo. Pai, nós queremos ser uma bênção, nos ajude, Pai, freia os nossos lábios quando queremos murmurar, dissipa, Deus, da nossa mente todo pensamento quando queremos desistir, porque achamos que ali não é o nosso lugar, e nós deveríamos estar em outro lugar. Mas enquanto estivermos ali, enquanto for da sua vontade, que nós possamos, Pai, ter pensamentos bons, pensamentos saudáveis, e que enquanto o Senhor permitir que nós estejamos ali naquele lugar, seja num trabalho, seja naquela faculdade, seja naquela família, o Senhor possa nos abençoar, para que sejamos bênção para aquelas pessoas.
e reconhecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. Nós muitas vezes perdemos o controle, o Senhor nunca perdeu. Que nós tenhamos a consciência que dependemos de Ti. Assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, nós também cremos. Nós queremos declarar que com a nossa fé, nós vamos ver as bênçãos do Senhor, nós vamos ser uma bênção, e nós vamos ver a realidade à nossa volta transformada, da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa família. Nós cremos, Pai, nós cremos nas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus, glória a Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado: você é uma bênção. Diga assim: porque você é uma bênção. Diga assim: porque você é uma bênção, seja uma bênção também. Amém? Você entendeu? Porque nós somos uma bênção, nós devemos ser uma bênção também para os outros. Amém, queridos? Aleluia. Tem mais algum aviso que eu me esqueci? Não, né? Vamos liberar, porque hoje é almoço com as mães, não é? Aí, ó, que oportunidade para você ser bênção para sua mãe, né? Que oportunidade. Ontem eu estava lá com o Samuel, né? Ana Cláudia, a gente teve o Gera Clamor de manhã e nós fomos levar o meu sogro na rodoviária e voltamos, almoçamos. Aí ela já foi pregar na Batista Getsemane, foi uma correria. Aí à tardezinha eu estava com o Samuel, falei assim: filho, o que nós vamos fazer para sua mãe? Aí ele falou assim: vamos no shopping. Falei: maravilha, toca aqui, está resolvido, vamos no shopping. Já almoçamos lá, já compramos um presente dela. Aí eu falei para ela hoje de manhã, Deus, né, eu e Samuel falamos em coro, né? Feliz Dia das Mães. Falei: seu presente nós vamos comprar hoje lá no shopping. Ela falou assim: não, eu já comprei. Por isso que eu não dou presente para Ana Cláudia. Eu não dou presente antecipado, não compro, porque eu já sei que ela já comprou. Aí, né, para que gastar 2 vezes, né? Tô brincando. Se for necessário, gasta 2, 3, mas eu já sabia. Eu só deixei assim: vamos comprar no shopping, porque eu já sabia que ela já tinha comprado alguma coisa. Depois ela só apresenta a boleta para mim. Amém? Mas é uma bênção, não é? É bênção poder ir lá comprar um presente. Ah, pastor, não posso. Dá um beijo, dá um abraço. Fica com a pessoa que você ama ali, que é a sua mãe. Sabe? Às vezes uma flor, né? Fala mais do que não é verdade, né? Uma palavra, tem tantas coisas, um gesto. Eu só sei que você tem que ser uma bênção. Eu só sei disso. Amém? Eu só sei disso, que você tem que ser uma bênção. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tem mais um aviso? À noite vai ter a homenagem do Dia das Mães, viu? Então, eu não sei se alguma irmã aqui não vai poder vir, mas faça um esforço para você voltar, né, as mães, né, especialmente, voltar à noite. Nós vamos ter a homenagem do Dia das Mães hoje à noite. Amém? Deus abençoe a todos.